Feliz aniversário, amor. A voz alegre de Jonas ecoou quando ele entrou no restaurante pouco iluminado, uma pequena caixa de presente em sua mão. Eu não pude deixar de sorrir ao ver meu namorado de 5 anos. Você não precisava me dar nada, eu disse, puxando-o para um abraço. Como eu perderia a chance de mimar minha garota no aniversário dela? Jonas sorriu e deu um beijo suave na minha testa. Nos acomodamos em nossa cabine habitual, a luz das velas dançando sobre a toalha de mesa quadriculada vermelha enquanto conversávamos com pão e vinho. Algo parecia estranho sobre o comportamento de Jonas, ele ficava olhando para a entrada, sua perna se movendo com nervosismo. Antes que eu pudesse perguntar, a porta se abriu e um rosto familiar entrou, minha prima Selene, pronta para desfilar em um vestido vermelho justo que deixava pouco para a imaginação. Desculpe o atraso, disse Selene, se jogando sobre Jonas para plantar um beijo audacioso em sua bochecha. O trânsito estava terrível. Meu estômago afundou quando percebi que isso não era apenas um jantar em família. Jonas havia planejado isso, seja lá o que fosse. Selene, estou surpresa de te ver aqui, as palavras pareciam pedaços de vidro em minha boca. Bem, quando Jonas me convidou para celebrar seu aniversário, como eu poderia recusar? Ela disse, passando o braço pelo dele com um sorriso doce. Ele insistiu que precisávamos de uma reunião. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava meu guardanapo, meu olhar alternando entre minha prima e meu namorado, silenciosamente implorando para que um deles revelasse que isso era uma piada elaborada. Mas Jonas não encontrava meus olhos, seu rosto corado de culpa. O ar ficou pesado de tensão até que Selene quebrou o silêncio com um risinho melodioso. Ah, Helena, você deveria ver a sua cara, ela disse. Suponho que o gato saiu da sacola agora. Ela se aninhou mais perto de Jonas, suas unhas perfeitamente cuidadas traçando seu braço. Não era nossa intenção que você descobrisse dessa forma, mas Jonas e eu estamos apaixonados. O mundo desabou ao meu redor naquele instante. Meus ouvidos zumbiam enquanto Jonas murmurava algo sobre tentar encontrar o momento certo e Selene tagarelava sobre o destino os unindo. Eu mal percebia outros clientes olhando para o nosso desastre de cena, mas eu não conseguia me importar. Lágrimas quentes e furiosas escorriam pelo meu rosto, borrando minha visão dessas duas pessoas desprezíveis diante de mim. Naquele momento, toda a história, todas as traições e dinâmicas tóxicas do meu relacionamento com Selene voltaram com a força de um tsunami. A prima que uma vez considerei uma irmã, que me derrubou a cada oportunidade e sabotou qualquer felicidade que eu encontrasse. Agora ela tinha levado a única pessoa em quem eu confiava acima de todos os outros. Como você pôde? Eu engasguei, balançando minha cabeça entre eles. Jonas abriu a boca para responder, aquela ruga familiar franzindo sua testa, mas eu me afastei da mesa com tanta força que minha cadeira caiu no chão. Poupe-me, eu cuspi, pegando minha bolsa. Eu nem consigo olhar para vocês dois agora. Eu saí com o máximo de dignidade que consegui reunir, deixando para trás os restos esmagados da vida que eu achava que conhecia. Meu mundo tinha mudado de lugar, me jogando violentamente para fora de equilíbrio, e não havia como recuperar isso após essa traição imperdoável. Alegremente, Jonas entrou no restaurante mal iluminado com uma pequena caixa de presente na mão. Eu não pude evitar sorrir ao ver meu namorado de 5 anos. Você não precisava me dar nada, eu disse, puxando-o para um abraço. Como eu perderia a chance de mimar minha garota no aniversário dela? Jonas sorriu e me deu um beijo suave na testa. Nos acomodamos no nosso canto habitual, a luz das velas dançando sobre a toalha de mesa xadrez vermelha enquanto conversávamos sobre pão e vinho. Algo parecia estranho na atitude de Jonas, ele ficava olhando para a entrada, sua perna tremendo com nervosismo. Antes que eu pudesse perguntar, a porta se abriu e um rosto familiar adentrou, minha prima Selene, parecendo pronta para uma passarela, em um vestido vermelho justo que deixava pouco para a imaginação. Desculpe o atraso, cantarolou Selene, se apoiando em Jonas para plantar um beijo audacioso em sua bochecha. O trânsito estava terrível. Meu estômago afundou quando percebi que isso não era apenas um jantar em família. Jonas tinha planejado isso, fosse lá o que fosse. Selene, estou surpresa de te ver aqui, as palavras pareciam pedras na minha boca. Bem, quando Jonas me convidou para comemorar o seu aniversário, como eu poderia recusar? Ela disse, sorrindo docemente. Ele insistiu que precisávamos de uma reunião.
Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o guardanapo, meu olhar oscilando entre minha prima e meu namorado, silenciosamente implorando para que um deles revelasse que aquilo era uma brincadeira elaborada. Mas Jonas não conseguia encontrar meus olhos, seu rosto corado de culpa. O ar ficou pesado de tensão até que Selene quebrou o silêncio com uma risadinha melódica. Oh, Lena, você deveria ver a sua cara. Acho que o gato saiu do saco agora, ela disse, se aconchegando mais em Jonas, suas unhas perfeitamente manicuradas traçando o braço dele. Nós não queríamos que você descobrisse assim, mas o Jonas e eu estamos apaixonados. O mundo desabou ao meu redor naquele instante. Meus ouvidos zumbiam enquanto Jonas murmurava algo sobre tentar encontrar o momento certo e Selene tagarelava sobre o destino tê-los unido. Eu mal percebia os outros clientes olhando nosso desastre de cena, mas eu não conseguia me importar. Lágrimas quentes e furiosas escorriam pelo meu rosto, borrando minha visão dessas duas pessoas desprezíveis diante de mim. Naquele momento, toda a história, todas as traições e dinâmicas tóxicas do meu relacionamento com Selene voltaram com a força de um tsunami. A prima que eu considerava uma irmã, que me derrubava a cada oportunidade e sabotava qualquer felicidade que eu encontrasse, agora tinha tirado a única pessoa em quem eu confiava acima de todos os outros. Como você pôde? Eu engasguei, balançando a cabeça entre eles. Jonas abriu a boca para responder, a familiar ruga franzindo sua testa, mas eu me afastei da mesa com tanta força que a cadeira caiu no chão. Poupe-me, eu espetei, pegando minha bolsa. Eu nem consigo olhar para vocês dois agora. Saí daquele lugar com o máximo de dignidade que consegui reunir, deixando para trás os destroços da vida que pensei que conhecia. Meu mundo tinha virado de cabeça para baixo, me jogando violentamente fora de equilíbrio, e não havia como recuperar o equilíbrio depois dessa traição imperdoável. Eu passei a noite me revirando na cama, repetindo a cena horrível do restaurante uma e outra vez. Como Jonas, o homem que eu achava que conhecia melhor do que a mim mesma, poderia me trair de forma tão cruel, e com Selene, de todas as pessoas, minha própria carne e sangue. Na manhã seguinte, me arrastei até a casa da tia Mara, desesperada por algum conforto e apoio familiar. Ela me envolveu em um abraço apertado assim que entrei pela porta, os olhos cheios de pena. Oh, querida, sinto muito, ela me acalmou, me guiando até o sofá da sala de estar. Eu não consigo acreditar que aqueles dois fizeram isso com você. Engolindo as lágrimas, procurei o rosto dela por respostas. Você sabia deles, tia Mara? Perguntei, profundamente preocupada. Ela suspirou profundamente, torcendo as mãos. Eu tinha minhas suspeitas, mas não queria acreditar, não sem provas. Meu coração afundou. O que você quer dizer com suspeitas? Por quanto tempo isso está acontecendo? Ela admitiu relutantemente, há alguns meses, pelo menos. A Selene sempre foi manipuladora, manipulando as coisas para conseguir o que quer. Eu só esperava que a conexão familiar a impedisse de ir tão longe. Uma raiva ardente tomou conta de mim. Você sabia que ela estava tramando algo e não me avisou? Eu não tinha provas sólidas, Lena, só pequenas coisas aqui e ali que pareciam estranhas. Quando finalmente juntei tudo, já era tarde demais, ela terminou amargamente. Feita de boba pelo homem que eu amava e minha própria prima, concluí, amargurada. Eu queria proteger vocês duas, insistiu tia Mara. A Selene, ela é problemática, sim, mas ainda é família. Eu esperava poder apelar para essa parte dela que costumava te adorar como uma irmã. Eu ri amargamente. Ela tem uma maneira engraçada de mostrar isso. Você se lembra de como éramos próximas, tia Mara? Perguntei, buscando consolo nas memórias. Vocês eram inseparáveis quando crianças, mais unidas do que ladrões. O que aconteceu entre vocês? Os flashes de memória inundaram minha mente, verões passados coreografando rotinas de dança, compartilhando lanches durante as festas do pijama, sussurrando segredos e sonhos no meio da noite. Éramos melhores amigas, parceiras em crime, até o ensino médio, quando uma rixa se formou, uma cunha invisível nos afastando cada vez mais a cada ano. Eu não sei, menti, engolindo em seco contra o nó na garganta. Claro que eu sabia o que tinha despedaçado nosso vínculo, mas revirar velhas feridas só levaria a mais dor. Um silêncio desconfortável se estendeu entre nós antes de tia Mara falar novamente. A Selene sempre teve ciúmes de você, sabe? De todas as suas conquistas, do seu coração bondoso, da sua integridade.
Ela nunca teve essa base moral sólida. Uma ideia brotou na minha mente. Bem, dessa vez, a falta de integridade dela foi longe demais, declarei, endireitando os ombros. Eu não vou deixar ela sair impune. Tia Mara abriu a boca para protestar mais, mas eu a cortei com a mão levantada. Obrigada por ser honesta comigo, tia Mara. Acho que sei o que preciso fazer agora. Levantei-me abruptamente e marchei em direção à porta da frente, uma determinação recém-descoberta se acendendo no meu peito. Se a tia Mara não me ajudaria a expor sua filha ardilosa, eu encontraria uma maneira de derrubar a Celine por conta própria, não importava o que fosse necessário. As próximas semanas na escola Wilson foram uma distração bem-vinda. Me joguei de cabeça na preparação para a próxima feira de ciências, minha mente focada em apoiar os projetos dos meus alunos. Em vez de me deter no meu tumulto pessoal, aquela peça frágil se despedaçou quando entrei na sala dos professores numa manhã e encontrei Celine, empoleirada no sofá surrado, tomando café de uma caneca de a melhor professora do mundo, como se fosse dona do lugar. Bem, se não é a minha prima favorita, ela ronronou, me olhando por cima da borda da caneca. Quanto tempo, hein? Eu cerrei os dentes, segurando meu plano de aula tão firmemente que as bordas se amassaram. O que você está fazendo aqui, Celine? Trabalhando, é claro, ela pestanejou inocentemente. Você não ouviu? Estou liderando um novo programa comunitário de tutoria após a escola. Claro que ela estava, Celine sempre tinha que se infiltrar em qualquer coisa boa, contaminando-a com sua presença venenosa numa escola primária. Perdoe-me se eu tiver dificuldade em imaginar você abraçando seu lado caridoso, Celine, ela colocou a caneca de lado ao se levantar com graça felina. Você ainda é tão cínica, Lena. E eu pensava que ensinar teria te estilado com uma natureza mais acolhedora, ela se aproximou até ficarmos frente a frente, seu perfume doce e doentio dominando meus sentidos. Você vê, este programa fornecerá tutoria após a escola, mentoria, toda sorte de atividades enriquecedoras. Uma busca válida. Minha mente trabalhou montando as peças. Você está buscando financiamento para estudantes carentes, aquele que financia nossa feira de ciências, tentando sabotar meu trabalho de novo, eu ri levemente. Ela seguiu um caminho de dedos pelo meu braço, fazendo minha pele se arrepiar. Sempre tão suspeita, prima. Não pode ser possível que nós simplesmente tivemos a mesma ideia? Eu recuei, afastando-me dela. Nós duas sabemos que isso não é verdade. Você se sente ameaçada por qualquer coisa que possa me fazer feliz ou bem-sucedida. As sobrancelhas perfeitamente arqueadas de Celine se ergueram em ofensa fingida. Meu Deus, que percepção negativa você tem de mim, e depois de tudo que passamos juntas. Memórias da nossa amizade arruinada, anos de traição e manipulação emocional passaram pela minha mente em rápida sucessão, como fingir ser minha amiga enquanto secretamente minava tudo. Balancei a cabeça veementemente. Eu não vou mais cair nos seus jogos, Celine. As luvas estão fora. É mesmo? Ela se inclinou até eu poder ver o brilho dourado em seus olhos cor de avelã. Bom, nesse caso, que comecem os jogos, querida prima. Que a melhor mulher vença, com um piscar de olhos, Celine se afastou, os quadris balançando provocativamente. Eu fiquei olhando para ela, os punhos cerrados ao lado do corpo, o maxilar trincando. Ela achava que podia me pisotear, usando suas táticas manipuladoras habituais para roubar minha felicidade, meu sucesso, minha própria subsistência. Mas não desta vez. Desta vez, eu estaria pronta para ela. Desta vez, eu lutaria com tudo que tinha, porque se Celine pensava por um segundo que eu desistiria sem uma batalha, ela estava muito enganada. Após meu confronto com Celine na escola, eu sabia que precisava tomar uma ação séria para minar sua campanha antes que ganhasse força. Mas mal tive tempo para planejar com as preparações da feira de ciências e lidar com suas cutucadas constantes sobre a proposta do financiamento. Foi quando Alex Taylor bateu à minha porta numa noite fresca de outubro. Franzi a testa para o rosto desconhecido quando abri a porta. Posso ajudar você? Perguntei, Lena Morgan. O homem me deu um sorriso apertado, os olhos marcados por meias luas arroxeadas. Sou Alex, o ex-noivo de Celine. Minhas sobrancelhas se ergueram. Eu não fazia ideia de que Celine estava tão séria com alguém, muito menos noiva. Embora fizesse sentido, ela era a rainha de fingir ser uma noiva corada. Eu não entendo. O que você está fazendo aqui?
Eu vim oferecer meus pêsames, ele disse bruscamente, e talvez conseguir um pouco. Ele pausou, a boca torcendo. Riley vê. Eu o encarei em branco por um momento antes de me afastar para deixá-lo entrar. Ele passou por mim, já se acomodando no meu sofá. Desculpe, ainda estou confuso. Você está dizendo que quer vingança contra a Celine? Seu ex é dizer pouco, Alex resmungou com desprezo. Mas como a sucubus vingativa que me esgotou de cada último centavo que eu tinha antes de me descartar como lixo. A dor estava gravada nas linhas de seu rosto, dolorosamente familiar. Me acomodei na poltrona em frente a ele, a simpatia despertando. Acho que posso entender, murmurei. Ela tem uma maneira de destruir completamente as pessoas, não é mesmo? A mandíbula de Alex se apertou enquanto ele assentia. Você sabe, por meses eu suspeitava que ela estava sendo infiel, ultrapassando limites com estranhos. Não foi até seu último esquema torcido que eu a peguei em flagrante. Fervorosa raiva vermelha fervia logo abaixo da superfície de sua voz. Foi quando a Celine finalmente confessou seu caso com um tal de Jonas, me deixou no altar para ir rastejar para a cama dele. Meu coração apertou com a menção do nome de Jonas, as feridas ainda agonizantemente frescas. Claro que ele seria o prêmio final de Celine. Ela não resistiria a tirar o homem que eu mais amava de mim de forma cruel, Lena. E se nos unirmos, talvez finalmente possamos fazer aquela cobra pagar por suas más ações. Eu examinei seu rosto, vendo os ecos da minha própria dor e frustração refletidos de volta para mim. Unir forças não era algo que eu tinha considerado antes em minha busca por retaliação, mas ter um aliado com conhecimento íntimo da depravação de Celine, sua fraqueza fatal, poderia ser munição valiosa. Meus lábios se curvaram num sorriso lento. Você está certo, Alex. Ela arruinou vidas demais com suas mentiras e traições. Inclinei-me para a frente, mantendo seu olhar firmemente. Então, o que você tem em mente? Justiça e vingança eram uma combinação mortal, e com o ex dela em meu arsenal, eu estava prestes a me tornar uma força imparável. Cuidado, Celine, desta vez você bateu na porta errada. Nas semanas seguintes, Alex e eu nos envolvemos em uma camaradagem fácil enquanto planejávamos nossa campanha contra Celine. Ter uma perspectiva interna sobre sua psique e manipulações passadas provou ser inestimável. Você sabia que ela quase faliu uma instituição de caridade inteira da qual eu fazia parte? Alex balançou a cabeça com nojo uma noite, sobre caixas de comida espalhadas pela minha mesa de café. De alguma forma, ela conseguiu desviar fundos para suas próprias contas, enquanto agia como o rosto da organização. Eu não estou surpreso, murmurei, colocando um rolinho de ovo em minha boca. Celine sempre amou ser o centro das atenções, agindo como heroína desde que isso a beneficiasse no final. Alex assentiu sombriamente. Quando percebemos o que ela fez, era tarde demais para recuperar a maior parte do dinheiro. A instituição de caridade fechou em questão de meses. Seus punhos se cerraram na mesa. Todas aquelas pessoas que doaram de boa fé, todas aquelas vidas que poderíamos ter ajudado, me faz sentir doente só de pensar nisso. Estendendo minha mão sobre a mesa, coloquei-a sobre a dele em um gesto reconfortante. Sinto muito, Alex. Eu não fazia ideia de que ela poderia ser tão monstruosa. Ele soltou um suspiro áspero, um pouco da tensão se aliviando de seus ombros. Você é uma das poucas pessoas que viu as verdadeiras cores dela, Lena. A realidade por trás daquela fachada doce e açucarada. Eu não pude deixar de bufar com isso. Eu tive um lugar privilegiado para ver seus maiores sucessos ao longo dos anos, acredite em mim, como quando ela roubou meu namorado durante todo o ano júnior só porque sabia que eu gostava dele. Alex arqueou uma sobrancelha. Isso era um padrão para ela, usar caras para conseguir o que quer de seus amigos e familiares, entre outras coisas. Eu acenei uma mão desdenhosamente. Não me faça começar sobre a vez em que ela sabotou apresentações, falou mal de mim para os professores, as brincadeiras e rumores vis. Um silêncio pesado caiu entre nós enquanto eu terminava, lembrando-me da espiral sombria daquelas adolescências, como me senti completamente sozinha e derrotada, como se estivesse perdendo o controle da realidade com o tormento implacável de Celine, até que um dia algo dentro de mim simplesmente se quebrou. Depois disso, eu a excluí completamente, recusando seus jogos manipuladores e me concentrando em salvar o que restava da minha autoestima. Pisquei, empurrando essas lembranças para longe enquanto Alex me observava atentamente.
O ponto é que a depravação da Celine não conhece limites. Ela é uma presença cancerosa, sugando aqueles ao seu redor até que não tenham mais nada a dar. Exceto que desta vez nós vamos acabar com isso, sua voz era baixa e resoluta. Desta vez, aquela arpia vingativa será a única a ficar sem nada quando terminarmos. Eu mantive o olhar dele, meu peito inchando com uma determinação justa. Você está absolutamente certo. Ela está prestes a aprender que o karma pode ser uma amante cruel. Celine pensou que poderia se arrastar pela vida, orando por vítimas inocentes sem consequências, mas ela estava prestes a enfrentar o castigo final, tendo seus próprios atos malévolos jogados de volta na cara dela para todos verem. E Alex e eu seríamos aqueles a administrar aquela justiça deliciosamente brutal. O reinado de terror da minha prima estava prestes a chegar a um fim humilhante e permanente. Afinal, ninguém enganava Lena Morgan e saía impune, nem mesmo a família. Ao longo dos próximos meses, Alex e eu trabalhamos incansavelmente para reunir munição contra Celine, extratos bancários, gravações, relatos de testemunhas oculares. Não deixamos pedra sobre pedra para expor seu rastro de decepção. Finalmente, tínhamos provas suficientes para enterrá-la. Tudo o que restava era decidir como detonar a bomba. Isso tem que ser um espetáculo, insistiu Alex numa noite, enquanto examinávamos nossos extensos arquivos sobre Celine. Um acerto de contas público, onde ela não possa escapar ou contar suas mentiras habituais. Eu assenti lentamente, uma ideia tomando forma. Você está certo. Precisamos atingi-la onde dói, sua reputação, seu ego frágil, seu desejo de ser admirada. Num lampejo de inspiração, lembrei-me do programa de alcance comunitário que Celine estava coordenando na minha escola, aquele que ameaçava diretamente o financiamento para minha feira de ciências. Eu tenho a solução, disse, um sorriso lento se espalhando. Nós assumimos o controle de seu evento comunitário precioso, revelamos todos os detalhes sórdidos de sua artimanha em frente aos seus doadores de elite e potenciais admiradores. Um sorriso selvagem se abriu no rosto de Alex. Agora sim estamos falando de uma vingança de verdade. Arrancar a fachada para que possam ver a víbora que ela realmente é. Ao longo das próximas semanas, começamos a coordenar uma elaborada operação de emboscada, completa com uma apresentação multimídia e palestrantes testemunhais para validar nossas alegações. O carisma enérgico de Alex e meu acesso interno ao evento nos tornaram uma equipe formidável. Ainda assim, à medida que o dia se aproximava, filamentos de dúvida começaram a se insinuar. E se Celine conseguisse escapar disso também? E se nossos esforços apenas ferissem seu ego brevemente antes de ela recuperar o controle inevitavelmente? Eu empurrei esses pensamentos para longe. Esta era minha única chance de derrubá-la de uma vez por todas, de parar o ciclo de tormento de uma vez por todas. Não haveria volta. Na noite anterior ao evento, eu me revirei. Eu me revirei na cama, alternando entre ansiedade e antecipação vibrante. Quando finalmente me entreguei ao sono inquieto, meus sonhos foram assombrados por imagens perturbadoras das crueldades passadas de Selene. Acordei pouco antes do amanhecer, coberto de suor frio, meu coração batendo forte contra o peito. Era hora de acabar com isso de uma vez por todas. Mais tarde naquela manhã, entrei no centro de convenções com a cabeça erguida, Alex ao meu lado carregando o disco rígido contendo as evidências. Nos acomodamos em nossos assentos perto da frente, observando com olhos estreitos enquanto o espaço se enchia de membros da comunidade, pontualmente. Selene entrou como uma heroína conquistadora, aproveitando a adulação enquanto tomava seu lugar no palco, sorrindo aquele sorriso brilhante e insincero dela enquanto a plateia aplaudia. Por um momento, um lampejo de dúvida me atingiu. Essa mulher havia me atormentado por décadas, sempre um passo à frente, escapando de cada tentativa que eu fazia para derrubá-la. O que me fazia pensar que dessa vez seria diferente? Então, peguei seu olhar percorrendo a plateia, aquele olhar predatório em seus olhos, e minha determinação se solidificou como aço. Era isso, sem mais desculpas, sem mais fugas, era a hora de pagar o pato. Meu primo ao meu lado, Alex, deve ter sentido minha mudança, me dando leve aceno de encorajamento, enquanto Selene começava seu discurso de abertura. Levantei abruptamente e desci pelo corredor em direção ao palco, cada passo alimentado por uma mistura potente de raiva, medo, mas acima de tudo, vindicação. Dessa vez, ela era quem estava prestes a ser exposta, e eu mal podia esperar para ver todo o seu mundo se desfazer.
A boca de Selene se abriu em uma surpreendida indignação quando arranquei o microfone de seu perfeitamente manicurado controle. Bom dia a todos, disse, surpreso com a firmeza de minha voz. Temo que tenha ocorrido uma pequena mudança na programação hoje. Murmúrios percorreram a plateia quando me virei para encará-los completamente. Meu nome é Lena Morgan e tenho algumas informações profundamente perturbadoras para compartilhar sobre a mulher que todos vocês vieram celebrar. Selene se recuperou rapidamente, aquele sorriso demasiadamente brilhante esticando seus lábios enquanto ela tentava retomar o microfone. Por quê, prima? O que você está insinuando? Certamente você não está ainda chateada com aquele pequeno mal-entendido com Jonas, interrompi-a bruscamente. Embora eu certamente vou garantir que ele saiba todos os detalhes sórdidos mais tarde, da primeira fila. Alex entrou em ação imediatamente, iniciando a apresentação multimídia que passamos semanas meticulosamente montando, extratos bancários, gravações de áudio, testemunhos das vítimas passadas de Selene. Um retrato vívido de ganância, duplicidade e comportamento sociopático. Quando a primeira peça de evidência condenatória piscou nas telas, um silêncio atordoado se abateu sobre a sala. Eu podia sentir a incredulidade, a sensação palpável de que esses membros respeitáveis da comunidade estavam tendo o véu arrancado de seus olhos, incluindo Jonas, que estava congelado ao meu lado, sua expressão mudando de confusão para horror à medida que cada nova transgressão monstruosa era revelada. Não, Selene, me diga que isso não é verdade, ele soltou, com o rosto pálido. Por favor, querida, preciso ouvir o seu lado. Mas Selene parecia ter sido momentaneamente deixada muda, seus olhos selvagens e desesperados enquanto eles saltavam entre as telas e sua audiência diminuindo. Eu observei a fachada arrogante dela se quebrando em tempo real, me deliciando com a destruição gloriosa. As evidências falam por si mesmas, temo que esta seja a verdadeira Selene Reynolds, uma mentirosa patológica e uma vigarista que atravessa a vida pegando tudo o que pode com suas garras. Selene virou olhos assassinos para mim. Como você se atreve? Ela disse, unhas cuidadosamente feitas cavando em suas palmas. Você sempre foi invejosa de mim, Lena, tentando sabotar tudo pelo que trabalhei com sua vida triste e vazia. Um riso amargo irrompeu dos meus lábios. Você está brincando comigo agora? Eu sou quem tem uma vida triste. Sacudi a cabeça, de repente entorpecida à observação da multidão que diminuía. Tudo em que eu podia me concentrar era na mulher miserável desmoronando diante de mim como um castelo de cartas. Por anos você me diminuiu, roubou de mim, pisoteou meus sonhos e relacionamentos, tudo porque seu ego patético não conseguia suportar eu ter um pouco de felicidade. Minha voz escorreu com anos de veneno acumulado. Bem, chega, Selene. Estou cansada de ser seu saco de pancadas. Avancei, jogando toda a minha raiva e nojo na minha última alfinetada. A partir deste momento, você será apenas mais uma fracassada envergonhada, sozinha e vazia, com nada além da sua ganância e inveja para lhe fazer companhia por um longo momento delicioso. Eu e Selene nos encaramos, dois infernos gêmeos de raiva e angústia ardendo em nossos olhos. Então ela se debatia do palco em meio a lágrimas e protestos estridentes enquanto o centro de convenções entrava em pandemônio. Eu fiquei paralisada no centro do palco, o ciclone do caos girando ao meu redor enquanto Jonas, Alex e outros se aproximavam para me confortar ou confrontar, mas suas vozes estavam abafadas pelo retumbar ensurdecedor da vitória pulsando em minhas veias. Após mais de uma década de tormento nas mãos de Selene, ela finalmente havia recebido o que merecia. E à medida que as últimas brasas de sua reputação se consumiam em chamas ao meu redor, saboreei a sensação de libertação. Um peso pesado havia sido levantado, os grilhões mentais que me prendiam à sua toxicidade por tanto tempo foram finalmente destruídos, deixando-me mais leve do que eu me sentirá em anos. Minha guerra com Selene havia terminado e eu, Lena Morgan, havia emergido como a vitoriosa incontestável. As repercussões do confronto no centro da comunidade foram rápidas e brutais. Em questão de dias, a história conturbada de Selene estava estampada nas manchetes da cidade, os patrocinadores corporativos abandonaram seu programa como uma pedra escaldante, as mesmas pessoas que a bajulavam agora lhe davam as costas, enojadas por sua decepção. Quanto a mim, eu me deleitava em cada detalhe suculento, lendo cada nova revelação com uma mistura de satisfação e pena pela minha prima destroçada, enquanto uma parte de mim sentia um leve remorso por tê-la desmantelado tão completamente, a maior parte simplesmente se regozijava na euforia de estar livre de seu estrangulamento tóxico.
Jonas tentou sem sucesso me convencer de que havia sido uma vítima inconsciente das manipulações de Celine, como se isso o absolvesse de sua própria culpa em me devastar. Sinto muito, Lena, ele implorou em uma de suas intermináveis mensagens de voz. Eu nunca quis te machucar assim, você precisa saber disso, lá no fundo. Celine, ela é uma mestra da decepção, torcendo as coisas para atender às suas necessidades. Eu bufei diante da familiar ladainha de desculpas, apagando facilmente a mensagem. Se Jonas achava que algumas desculpas superficiais poderiam apagar a traição devastadora de suas ações, ele estava completamente enganado. Eu estava totalmente e verdadeiramente cansada dele. A única pessoa que parecia entender completamente minha nova sensação de paz era Alex, meu improvável aliado que se tornará uma parte irreplaciável da minha vida. É bom respirar livremente novamente, não é? Ele sorriu enquanto brindávamos com taças de vinho celebratório uma noite. Como se um peso finalmente tivesse sido tirado. Eu brindei com ele com um sorriso satisfeito. Algo assim. Honestamente, eu não percebia o quanto minha vida estava acorrentada por aquela mulher. Até me desvincular dela, recostada no sofá, senti a tensão escapar dos meus ombros, uma sensação desconhecida, mas bem-vinda. Passei tantos anos aterrorizada por ela, pulando a cada sombra, sempre me perguntando quando seria o próximo ataque. Sacudi a cabeça lentamente, mas agora esse domínio está despedaçado, ela não tem mais poder sobre mim para seguir em frente, longe das influências tóxicas. Alex ergueu seu copo em saudação, que nunca olhamos para trás aqui. Conforme as semanas passavam, essa energia catártica me alimentava com um renovado senso de autovalor e propósito. Refocalizei meus esforços na escola, investindo cada grama de paixão nos projetos dos meus alunos e na próxima feira de ciências. Na primeira vez que um dos meus alunos ganhou uma bolsa para seu projeto legitimamente brilhante, o orgulho inundou meu peito. Era para isso que eu estava destinada, nutrir mentes jovens e ajudá-las a alçar voo, sem inibições pela nuvem tóxica de ciúmes e enganos sob a qual vivi por tanto tempo. Na cerimônia, tia Mara me envolveu em seus braços, lágrimas brilhando em seus olhos. Oh Lena, estou tão orgulhosa de você, sussurrou ela com firmeza. A força e a resiliência que você mostrou. Ela recuou, segurando ternamente meu rosto. Seus pais teriam ficado maravilhados com a mulher que você se tornou, deixando essa influência venenosa para trás de vez. Pisquei de volta minhas próprias lágrimas enquanto suas palavras me envolviam. Talvez pela primeira vez, eu realmente apreciasse a jornada que me trouxe até aqui. Cada passo angustiante construiu fortaleza, aguçou meu espírito, me lembrou de quem eu era e de quem queria me tornar. Enquanto eu estava no palco segurando meu prêmio, com os alunos me aplaudindo, senti algo mudar fundamentalmente dentro de mim. Um véu persistente foi levantado, permitindo que a luz inundasse finalmente. Celine não me assombrava mais, sua sombra foi permanentemente banida pelo brilhante futuro que se avizinhava. Eu havia mergulhado nas profundezas mais escuras e escalado meu caminho em direção à verdade ardente. Nada nem ninguém mais apagaria meu espírito.